Olá, turminha, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula de hoje. Hoje nós vamos ver um conteúdo bem interessante, que é sobre o coronavírus. Então, fique atento a todas as dicas. Eu mandei o arquivo no Word, certo? Em que vocês vão ler os textos com calma, copiar as questões. Não precisa copiar os textos, certo? Copiem só as questões e analise. Eu vou dar uma dica de como você responder às questões. Leia com calma e atenção. Então, é interessante que você esteja assistindo esse vídeo depois que você copiar todas as questões para você ir acompanhando, tá certo? Vamos lá? Primeira questão. Coronavírus. É um vírus que tem causado doença respiratória pelo agente coronavírus, com casos recentemente registrados na China. Importante saber que os coronavírus são uma grande família viral, conhecida desde meados de 1960, que causa infecções respiratórias em seres humanos e em animais. Geralmente, infecções por coronavírus causam doenças respiratórias leves e moderadas, semelhante a um resfriado comum. Alguns coronavírus podem causar graves com impactos importantes em termos da saúde pública, como a síndrome respiratória aguda grave, identificada em 2002, e a síndrome respiratória do Oriente Médio, identificado em 2012. A primeira questão perguntava o seguinte: o coronavírus tem origem? Onde foi que ele se originou? Foi na África? No Brasil? Na China ou na Venezuela? Lá dentro do seu texto tem falando. Se você tiver alguma dúvida, volte lá no texto novamente e responda, certo? Segunda questão. Importante saber que os coronavírus são uma grande família viral, conhecida desde meados de 1960, que causa infecções respiratórias em seres humanos e animais. O termo destacado refere-se a... Qual é o termo destacado na questão? Observe que aquela palavrinha que está em negrito, ou seja, ela está mais escura. Qual é a parte que está destacada? Exatamente, desde meados de 1960. Esse termo destacado, ele refere-se a quê? A tempo, causa, lugar ou modo. É lá onde entram os advérbios, advérbio de tempo, advérbio de causa, advérbio de lugar e advérbio de modo. Essa parte, o termo destacado desde meados de 1960, se refere aqui, certo? Tempo, causa, modo ou lugar. Marque aí a opção correta. Próxima questão. O teste coronavírus. Item A. Ele informa sobre o perigo que o vírus pode causar no trato respiratório. Ele inventa algumas características sobre o vírus. C. Ele traz um relato de experiências científicas sobre o coronavírus. D. Ele anuncia que o vírus é semelhante a doenças gastrointestinal. Então, o que você pode fazer? A dica: eliminação ao item. Quais são os itens que de cara você já pode eliminar? Geralmente, você pode eliminar logo 2 itens, certo? Então, analise os itens e veja quais são os itens que tem 1 ou 2 palavras que ali você já pode eliminar. O item A, informa sobre o perigo que o vírus pode causar no trato respiratório. É isso que o texto está fazendo? Ele está informando. O item B, inventa algumas características sobre o coronavírus. Ele está inventando,
C. Ele traz um relato de experiência científica sobre o coronavírus. Ele está trazendo relatos de experiência, ou dele está anunciando que o vírus é semelhante à doença gastrointestinal? Responda aí. E vamos lá para a próxima questão. A questão central do texto é: qual é a parte mais importante do texto? O que é que ele quer nos repassar? É a prevenção do vírus? Item B, é a disseminação do vírus? Item C, é o crescimento do vírus na população? Item D, é o modo que o vírus se apresenta no ser humano? Então, ainda sobre o texto coronavírus, analisem e vejam qual é a ideia central desse texto. Ele está falando sobre a preservação desse vírus, sobre a disseminação, sobre a maneira em que eles contagiam, que uma pessoa se contagia de uma pessoa para outra. Ele está falando sobre o crescimento do vírus na população, ou o modo que o vírus se apresenta em ser humano. Próxima questão. Nesse texto, qual é o trecho que dá a ideia de tempo? Ainda sobre o mesmo texto, qual é o trecho que dá a ideia de tempo? Item A. Geralmente, infecções por coronavírus causam doenças respiratórias leves, moderadas, semelhante a um resfriado comum. Nessa frase, tem algum trecho em que dá a ideia de tempo? O item B. Importante saber que os coronavírus são uma grande família viral, conhecidos desde meados de 1960, que causam infecções respiratórias em seres humanos e animais. Nesse item, tem algum trecho que dá a ideia de tempo? Analisem aí. Item C. É um novo vírus que tem causado uma doença respiratória pelo agente coronavírus, com casos recentemente registrados na China. Item D. Alguns coronavírus podem causar doenças graves, como um impacto importante em termos de saúde, como a síndrome respiratória aguda grave. Então, o que você precisa fazer nessa questão? Ler com calma e atenção, analisar qual é o item que contém algum trecho que dá a ideia de tempo. Qual o tempo que aconteceu? Quando foi que aconteceu? Certo? Vamos lá para a próxima questão. A próxima questão, nós vamos trabalhar com comparações de textos, certo? Nós vamos ter dois textos. O texto 1, ele traz como tema como o coronavírus é transmitido. Leiam aí comigo. Para isso, é necessário. As investigações sobre transmissão do novo coronavírus ainda em andamento, mas a disseminação de pessoa para pessoa, ou seja, a contaminação por contato está ocorrendo. É importante observar que a disseminação de pessoa para pessoa pode ocorrer de forma continuada. Alguns vírus são altamente contagiosos, como sarampo, por exemplo, enquanto outros são menos. Ainda não está claro com que facilidade o novo coronavírus se espalha de pessoa para pessoa. Apesar disso, a transmissão do coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou pelo contato pessoal com secreções contaminadas, como, por exemplo, gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos. O coronavírus apresenta uma transmissão menos intensa que o vírus da gripe e, portanto, a maior circulação mundial é menor. O vírus pode ficar incubado por 2 semanas, período em que aparecem os primeiros
sintomas e levam para aparecer desde a infecção. O texto 2 é esse texto. Não pegue carona nesse vírus. É um texto de Isabel Cristina. Leiam aí com a tia. Atenção, amiguinhos. Uma coisa eu vou falar. Antebraço na boquinha, se você vai espirrar. Alimentos bem cozidos para o vírus não pegar. Lave sempre suas mãos, evite se contaminar. O corona está chegando, não podemos vacilar. De carona nesse vírus, eu não quero viajar. A sexta questão pergunta o seguinte: os textos, respectivamente, são gêneros. Ou seja, o primeiro texto é que tipo de gênero, o segundo texto é que tipo de gênero. Então, eles são respectivamente que tipo de gênero. Item A é uma piada e uma poesia. Item B é um texto informativo e um poema. Item C é uma receita e um texto informativo. Item D é um texto informativo e um conto. Então, eles são respectivamente que gêneros textual? O primeiro texto que a gente leu, ele é que tipo de gênero? O segundo texto é que tipo de gênero, certo? A próxima questão, o que mais chama a atenção no texto 1 é... Vamos voltar lá ao texto 1 para ver qual é. Pronto. O texto 1 fala como o novo coronavírus é transmitido. O que mais chama a atenção sobre esse texto? Vamos aqui analisar os itens. O que mais chama a atenção no texto 1 é, item A, como o vírus é transmitido. Item B, o modo como as pessoas reagem ao vírus. Item C, de onde se originou o vírus. Item D, o tempo que dura a doença causada pelo vírus. Analisem e marquem a opção correta. Se tiver necessidade, voltem ao texto e leiam novamente. Oitava questão. Temos esse texto, como é feito o tratamento do novo coronavírus. Não existe tratamento específico para infecções causadas por coronavírus humano. No caso do novo coronavírus, é indicado repouso e consumo de bastante água, além de algumas medidas adotadas para aliviar os sintomas, conforme cada caso, como por exemplo, uso de medicamentos para dor e febre, que são os antitérmicos e analgésicos. O uso de umidificador no quarto ou tomar banho quente para auxiliar no alívio da dor de garganta e tosse. Assim que os primeiros sintomas surgirem, é fundamental procurar ajuda médica imediata para confirmar o diagnóstico e iniciar o tratamento. Questão 8 pergunta o seguinte: o texto, ele pretende-nos. Para que esse texto foi escrito? Foi para, item A, nos alertar. Item B, para nos convencer. Item C, para sensibilizar. Ou item D, para nos informar. Se tiver necessidade, volte ao texto e leia novamente. Próxima questão, pergunta o seguinte: a ideia principal desse texto é a de mostrar esse texto que a gente acabou de ler, que tem como título vamos lá, deixa eu voltar aqui,
como é feito o tratamento do novo coronavírus. Então, a ideia principal desse texto é a de mostrar, item A, de mostrar a disseminação do vírus, item B, o tempo de duração da doença causada pelo vírus, item C, como se reage ao vírus, ou item D, a indicação de medidas adotadas no tratamento. 10ª questão. Ainda sobre o mesmo texto, pergunta-se o seguinte: assim que os primeiros sintomas surgirem, é fundamental procurar ajuda médica imediata para confirmar o diagnóstico e indicar o tratamento. Essa palavra, confirmar o diagnóstico, está se referindo a quê? É confirmar o diagnóstico de quê? É de resfriado? Item B, é de gripes? Item C, é ao coronavírus? Ou item D, é a sinusite? Próxima questão. O que é o novo coronavírus? Covid-19. Nessa questão, a imagem não está muito legível não, mas vamos ver lá. O coronavírus faz parte de uma grande família viral que causa infecções em seres humanos. Aí tem aqui umas dicas para saber saiba como prevenir. Aí tem várias dicas, né? É o uso de máscara, utilizar álcool gel, evitar compartilhar objetos pessoais. Então, são várias dicas de como prevenir o coronavírus. Aí, na 11ª questão, eu perguntava o seguinte: o texto que você leu é aquele texto que a gente acabou de ver da imagem. Ele é o quê? Ele é uma história sobre o coronavírus? Item B, ele é uma notícia sobre o coronavírus? Item C, ele é uma poesia sobre o coronavírus? Ou item D, ele é um cartaz informativo sobre o coronavírus? Analisem e vejam qual a opção correta. Próxima questão. Sobre o cartaz, podemos tirar as seguintes informações. Ainda sobre o mesmo texto, pergunto o seguinte: sobre o cartaz, podemos tirar as seguintes informações. Item A, tudo que você precisa para saber sobre o novo coronavírus. Item B, medidas que deverão ser tomadas para incentivar o uso do álcool em gel e as práticas corretas de higiene. Item C, proteger-se e ajudar a combater o coronavírus. Ou item D, combater o alastramento da doença por meio de uma campanha e conscientização a respeito do coronavírus. Então, analise o gênero textual, analise os itens, sobre o gênero que nós acabamos de ler. Nós podemos tirar aqui a informação, certo? Vamos lá. E aqui, algumas dicas de como se proteger. E você em casa, você está se protegendo? Como é que está o dia a dia com a sua família? Estão tendo todos os cuidados? Estão em casa tendo esses cuidados? Você precisa ficar em casa para se proteger e proteger quem você ama, certo? Vamos lá, as dicas? Bem, uma das dicas bem importantes é lave com frequência as mãos até a altura do punho, certo? Então, você precisa lavar bem as mãos até a altura do punho, ou então higienizar
com álcool em gel 70%, certo? Você precisa passar bem até a altura do punho. Ai, tia, mas eu não tenho álcool em gel na minha casa. Mas você tem aí água e sabão. Então, você passa, lave muito bem as suas mãos, várias vezes durante o dia. Ai, tia, mas eu não estou gripado. Ótimo, que bom. Mesmo assim, você precisa estar tendo todos esses cuidados necessários, certo? Vamos lá, a próxima dica. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com o lenço ou com o braço e não com as mãos. Ou seja, se você for tossir ou espirrar, você tem que fazer isso, ó, com o braço e nunca colocar as mãos, certo? Por quê? Porque você deve pensar que suas mãos sempre vão estar sujas. Você toca em uma coisa, você toca na outra, então você não sabe. Então, você nunca pode espirrar ou tossir e cobrir a boca com as mãos, sempre com o antebraço, certo? Ou então com um lenço, se você tiver. Vamos lá para a próxima dica. A próxima dica diz o seguinte: evite tocar os olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos, como já indicado. Como eu acabei de falar, precisamos estar lavando nossas mãos várias vezes ao dia. Ou então, o uso do álcool em gel, certo? De forma adequada. E não tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos não lavadas. Próxima dica. Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou espirrando. Então, se você vê o que alguém está tossindo ou espirrando, você precisa manter essa distância mínima de 2 metros, certo? Muito cuidado. Outra dica bem importante: evite abraços, beijinhos ou aperto de mão. Eu sei que tá todo mundo aí com saudade um do outro, mas no momento não é permitido, certo? Então precisamos evitar abraços, beijos e aperto de mãos. Adote um comportamento amigável, sem contato físico, mas sempre com um sorriso no rosto. Outra dica bem importante é sobre as medidas de proteção para ir ao mercado, certo? Vocês, como são criança, é muito importante que deixe a mãe ou o pai ao supermercado sozinho. Como vocês não podem acompanhar, vocês poderão estar alertando eles para ter todos os cuidados de proteção, todas as medidas de proteção necessárias, certo? Então, como você tem conhecimento sobre isso, sempre que o papai ou a mamãe for ao supermercado, converse com ele e fale sobre todas essas medidas de proteção que eles precisam tomar, certo? Ai, tia, eu quero ir ao supermercado. Não é o momento. Precisamos deixar passar tudo isso, que eu tenho fé em Deus, que em breve isso irá passar. Então, o que é que você vai fazer? Quando o papai ou a mamãe tiver que ir ao supermercado, você vai conversar com eles e vai alertá-los sobre as medidas de proteção. Quais são elas? Diga ao papai e à mamãe que precisam nunca fique a menos de 1 metro de outra pessoa. Eu tinha acabado de falar que quando nós vê alguém tossindo ou espirrando, a gente precisa
é manter uma distância mínima de 2 metros, não foi isso? Ai, tia, mas no supermercado é impossível porque é sempre lotado. Exatamente. Mas o que você precisa fazer? Nunca fica a menos de 1 metro de outra pessoa. Então, procurar ao máximo manter essa distância, porque o distanciamento social é um dos fatores mais importantes para a prevenção, certo? Outra dica. Vamos lá. Essa dica eu acho muito importante, gente. Não que as outras não sejam. Ó, higienize também os produtos não comestíveis. Limpe-os com álcool em gel ou deixe-os ao sol por pelo menos 2 horas. Aí você chegou com todas as compras em sua casa, então já vai lá pegar e utilizar? Não, você pega e limpe todos os produtos com álcool 70%, ou então você deixa no sol por 2 horas, porque no caso de ter algum produto que alguém contaminado pegou e contaminar aquele produto, se você higienizar, você não vai correr o risco de levar o vírus para dentro da sua casa. Ó, é fundamental ter uma roupa de rua. O que seria essa roupa de rua? Eu faço muito isso, viu? Guarde-a sempre no mesmo lugar e volte a vesti-la somente antes de sair. Não fique transitando em casa com a mesma roupa. Você foi na rua, você precisou, o papai ou a mamãe precisou ir ao supermercado. O que eles precisam fazer? Assim que eles chegarem, peça para eles trocarem a roupa, certo? Eu indico também que seja importante, tome um banho, troque de roupa e separar-lhe aquela roupa. Se tiver necessidade de voltar ao supermercado ou em qualquer outro ambiente que seja necessário no momento, ele pode vestir a mesma roupa? Pode, mas assim que chegar em casa, deve trocar essa roupa, certo? Higienizar os alimentos ao chegar em casa. Mergulhe as verduras e frutas em uma solução com água sanitária. Siga as instruções do rótulo e depois enxague com bastante água corrente. Os outros alimentos, como eu falei, você precisa o quê? Colocá-los no sol, não é isso? Ou então higienizar com álcool, 70%. Se faz frutas e verduras, ai tia, eu vou passar álcool, o que você pode fazer? Lave bastante com água e depois enxague bastante água corrente, certo? Outra dica, gente, bem importante é o seguinte. Papai ou a mamãe chegou do supermercado com as compras, antes de tirar, geralmente as pessoas assim que chegam tirar máscara, porque às vezes incomoda mesmo um pouco, né? Convenhamos que tem hora que incomoda. Mas não pode assim que chegar em casa tirar a máscara. É aconselhável que guarde, higienize todos os alimentos que você trouxe do supermercado, certo? Ainda com a máscara, depois que você higienizar e guardar esses alimentos, é que você vai retirar a sua máscara. Porque não adianta, você fez todo o procedimento, você foi ao supermercado, tomou todas as medidas teve todos os cuidados. Aí chegou em casa, assim que chegou, tirou a máscara. Aí foi pegar nas sacolas, foi lavar as mãos. Chega em casa, assim que chega em casa, lava as mãos. Aí volta para a sacola, pega na sacola. Mas não está com a máscara e sem querer, passa a mão no olho ou no nariz. Aí você corre grande risco de se contaminar, certo? Considere, ou seja, precisa considerar que a sua mão sempre pode estar suja. Então, nunca leve a mão à boca,
ao olho, ao nariz ou aos cabelos, certo? Então, considere que sua mão sempre pode estar suja. Então, você evite ao máximo. Você precisa se policiar quanto passar, levar a mão, principalmente a boca, aos olhos e ao nariz. Sempre que chegar em casa, tire os sapatos, troque de roupa, lave as mãos e os antebraços até o cotovelo, certo? Então, isso aqui é só recapitulando as dicas anteriores. Troque o sapato, troque a roupa e lave bem as mãos. É obrigatório, gente, o uso de máscara. É muito importante, certo? Por quê? Vamos entender um pouco sobre qual a importância desse uso de máscara. Ai, tia, eu fui a um lugar e tinha alguém sem máscara. E aí, eu faço tudo direitinho, meu colega não faz. Tem problema? Claro que tem problema. Observe essa imagem. Nós temos uma imagem, certo? Pessoas contaminadas com Covid-19. Se uma pessoa contaminada está sem máscara e uma pessoa não contaminada também está sem máscara, qual é a probabilidade do contágio dessas pessoas? É muito alta, certo? Se uma pessoa contaminada está sem máscara e uma pessoa não contaminada está com máscara, qual é a probabilidade dessa pessoa ser contaminada? Ainda é muito alta. Mas se a pessoa contaminada está com máscara e a pessoa não contaminada está sem máscara, qual é essa probabilidade? É média, certo? E se uma pessoa contaminada está utilizando a máscara e uma pessoa não contaminada também está utilizando a máscara, qual seria a probabilidade? É baixa. Por isso, a importância do uso de máscaras, certo? Então, gente, o vírus, ele circula quando as pessoas circulam. Então, fique em casa, certo? Esse é o meu recado, que o vírus circula quando as pessoas circulam. Então, se você está em casa, você está com a sua família, você está tendo todos os cuidados necessários, todas as medidas de prevenção, esse é o melhor que você faz, certo? Ou seja, precisamos manter a distância, o isolamento social ainda é o melhor remédio. Mantenha a distância. Observe, vocês lembram que a tia passou esse vídeo na sala? Lembra? Que, se vocês observarem, ó, aqui o fósforo um vai pegando o outro. Quando chega nesse aqui, se essa pessoa se isola, se afasta, ela, além de não pegar, ela vai evitar contaminar as outras pessoas, certo? Então, o isolamento é a medida mais eficaz contra a contaminação. Então, meu recado é: fique em casa, itapajerense, pelo bem de sua saúde e pelo bem da saúde de todos. Então, já que a gente já conversou um pouco, já viu
conteúdos. Eu tenho um desafio para vocês, certo? Agora que vocês já sabem todos os cuidados de prevenção sobre o coronavírus, o que a tia quer? Faça um cartaz ou um vídeo curto alertando as pessoas sobre cuidado, sobre a prevenção, o que precisa fazer, quais as medidas necessárias para se evitar a contaminação do Covid-19, certo? Então, caprichem, eu sei que vocês se garantem, então faça bem legal, certo? E me envie. Então, como eu já falei, use a sua criatividade e capricho. Enviar até às 17 horas no meu privado, certo? Eu aguardo de todos. Então, receita para realizar os sonhos. Comece onde está. Use o que tem e faça o que pode. Até a próxima aula. Aguardo os vídeos bem criativos e os cartazes belíssimos de vocês até às 17 horas. Um cheiro.